Nós já falamos que perifíton é qualquer comunidade aderida a algum substrato. E nesse vídeo, vamos nos focar no ficoperifíton, ou seja, na comunidade fotossintetizante. Mais especificamente em microalgas do epifíton e epilíton, mas saibam que existem outros tipos. Esperamos que, além de ajudar na fixação do conteúdo, também possa servir como um guia para aulas práticas, por exemplo. Claro que, como são micro-organismos, será necessário um microscópio para visualização. Mas afinal, como fazemos para coletar amostras de um substrato? Bom, primeiro, para a coleta de epifíton, você precisa saber identificar o ambiente ideal para a coleta, como esse estude aqui na própria UFSM. Como o próprio nome diz, epifíton é um material aderido a plantas, nesse caso, macrófitas aquáticas. E por sorte, havia algumas do gênero Salvinia no dia que saímos para a coleta. As macrófitas aquáticas são, em sua maioria, plantas terrestres, que ao longo de seu processo evolutivo se adaptaram ao ambiente aquático. São organismos muito variados e que, nesse caso, faz parte do grupo das macrófitas flutuantes. Partindo para a coleta em campo, você vai precisar de um pote para armazenar a água da macrófita, assim como materiais para identificação, uma bacia ou algo para colocar a macrófita, importante que seja espaçoso, uma escova de dente velha, sim, isso mesmo. E é só isso. Primeiro, vamos retirar a macrófita da água e colocá-la na bacia. Utilizamos o galho de uma árvore que estava caído para isso mesmo. Agora vamos usar a escova de dente. E literalmente escovar a macrófita. Com cuidado para não rasgá-la e não termos pedaços dela na amostra final. Aqui, nós colocamos um pouco mais de água apenas para facilitar a raspagem. É possível também fazer essa coleta só apertando as raízes da macrófita, sem utilizar a escova, sendo essa a famosa técnica chamada espremido de macrófita. Mas nesse caso, ocorre uma mistura de amostra perifítica e plantônica, sendo mais útil se você não se importa com essa mistura. Após escovar ou espremer a macrófita, vamos armazenar essa água suja. Será que vamos ter sorte de ver algo legal aqui? Por fim, não esqueça de identificar a sua amostra. Você consegue imaginar que nessa pequena amostra existe uma diversidade absurda de micro-organismos coexistindo? Certamente esse material já vai render umas boas aulas práticas. Já no laboratório, com o auxílio de uma pipeta, coletaremos um pouco da amostra e colocaremos algumas gotas em uma lâmina. Após isso, é colocado a lamínula por cima. Ficando assim. Coloca-se no microscópio e
Mas qual é a explicação por trás disso? Acontece que alguns micro-organismos, como algumas algas, podem possuir estruturas de fixação, tornando esses ambientes propícios para o seu desenvolvimento, principalmente nas porções submersas da planta. Além disso, é um ambiente rico em nutrientes, tanto pela quantidade de micro-organismos interagindo ali, quanto pela capacidade de revolvimento e trocas gasosas que as macrófagas possuem, atraindo algas verdes, por exemplo, definindo alguma afinidade não muito explicada ainda, afinal, elas não possuem estruturas de fixação. Partindo para a amostra epilítica, ou seja, de substrato rochoso, iremos para um riacho dessa vez, no qual coletaremos rochas submersas. Os materiais vão ser os mesmos da outra coleta. Vamos coletar uma rocha. E fazer o mesmo processo de escovação que a gente ama. Armazenamos a água residual da escovação. Vocês estão tão curiosos quanto nós? O que será que vamos ver nessa amostra? Isso aconteceu devido ao biofilme que se desenvolve sobre a rocha, que nada mais é do que uma camada de micro-organismos aderido a certos minerais. Mas a maioria das pessoas ignora, achando que é sujeira. Interessante, não é mesmo? Esperamos que tenham gostado do vídeo e que ele possa ser útil para você de alguma forma. Obrigada pela atenção. Me lembra aí, o vídeo e foto tem que ser na horizontal ou vertical? Pode terminar mostrando o lugar, né? Mostrando o rio assim mais de longe. Fechando com lá.